graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a glória de Deus. E hoje eu quero comentar com vocês um tema interessante, a gente vai se aprofundar cada vez mais um pouquinho agora. E o tema da aula de hoje é: e agora que a glória chegou? E agora que a glória chegou? Baseado nisso, o que nós vamos ver? O antes, como o antes da manifestação da glória de Deus pode influenciar a manifestação e como nós agimos depois que a glória de Deus é manifesta. Então, é uma perguntinha, né, para a gente pensar e refletir. E agora que a glória chegou? O que acontece? Porque às vezes nós ansiamos tanto pela manifestação da glória, mas quando ela vem, o que de fato vai ser transformado em nós? Então, quando eu coloco aqui antes, quem era a pessoa antes da manifestação da glória de Deus? Então, a segunda pergunta que a gente consegue encaixar aqui é: quem você é antes dessa manifestação? Isso importa muito, e a gente vai ver isso na palavra, tá bom? E quem eu vou ser depois dessa manifestação? Isso também vai ter grande repercussão, porque às vezes nós vamos deixar tudo como ação exclusiva, como responsabilidade da própria manifestação, mas o antes e o depois é extremamente necessário. Então, baseado nisso, nós vamos abordar 3 condições. Quais são as reações, quais são os propósitos e quais são as circunstâncias? Isso eu quero que vocês coloquem no caderno. Quais são as reações que nós podemos ter diante da manifestação da glória de Deus? Todo mundo vai reagir à manifestação da glória de Deus da mesma forma? O que vocês acham? Quem acha que não? Alguém acha que sim? Embora nós tenhamos comentado na aula anterior sobre o impacto, né? Quando a glória do Senhor é manifestada, não tem como ninguém negar, dizer que não foi a glória de Deus. Não tem como o impacto não vir sobre todos quando aquela glória manifesta com o intuito de ser coletiva, né? Hoje nós vamos ver uma manifestação da glória de Deus de forma coletiva e 2 manifestações que foram individuais, para uma pessoa só. Quando ela é no coletivo, você observa um impacto geral, porém, eu não posso dizer que as reações são as mesmas. A gente vai ver como as reações são diferentes. E essas reações, muitas vezes, são influenciadas por quem eu sou antes daquela manifestação da glória de Deus. Tá? Isso vai influenciar muito na minha reação e quem eu vou me tornar depois. Outra questão que nós vamos observar quando o Senhor manifesta a sua glória: quais são os propósitos? O Senhor não manifesta a glória dele por manifestar. Qual é o propósito do Senhor quando ele manifesta aquela glória? Qual foi o propósito quando ele manifestou a sua glória no Monte Sinai? Para o povo e para Moisés, a gente vai ver hoje. A outra, qual foi o propósito quando ele manifestou sua glória para Paulo, quando era Saulo? E qual foi o propósito quando ele manifestou a glória dele para Isaías, em Isaías 6? Então, tudo tem um propósito. E terceiro, quais são as circunstâncias? A circunstância do povo na peregrinação era uma, a de Isaías era outra, e a de Paulo, então, Saulo, era outra. Qual é o contexto que está envolvendo essas pessoas? Então, toda vez que vocês forem ler, estudar a manifestação da glória de Deus, eu tenho que fazer essas 3 perguntas. Quais foram as reações? Qual era o propósito de Deus? E a gente vai ver que o propósito, ele se subdivide em inicial e final. Se você quiser já colocar aí. Tem sempre um propósito inicial e tem sempre um propósito final. O propósito inicial geralmente é a causa que leva o Senhor a manifestar aquilo. O propósito final é aquilo que o Senhor espera de nós depois que ele manifesta. Ele tem uma causa para manifestar aquilo, mas depois ele espera que não só aquela causa seja correspondida, mas que haja muito mais de correspondência em nós. Então, a gente vai ver essa transição também.
E quais são as circunstâncias? As nossas circunstâncias hoje são é diferente das circunstâncias bíblicas que a gente vai ver aqui. Tá bom? Então, toda vez que nós formos estudar manifestação da glória de Deus, essas 3 condições aqui devem ser avaliadas: reações, propósitos e circunstâncias. Beleza? Tudo bem? Então, nós vamos começar pela peregrinação. Eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ver 2 textos, então. Êxodo 19. Nós vamos focar na leitura, eu vou ler com vocês a partir do verso 16, só até o 19, mas vamos entender o contexto. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés, que ele falou que como um dos sinais, quando o povo chegasse no Monte Sinai, eles iriam adorar nesse monte, vocês lembram disso? Então depois, deles acamparem ali em Refidim, eles chegam no deserto de Sinai. No deserto do Sinai é onde está o Monte Sinai. Eles chegam ali àquela aproximação do monte, acampam ali próximo ao monte, e ali Deus dá uma instrução para Moisés. Nesse momento, Moisés ele é o intermediário entre Deus e o povo. Deus só falava diretamente com Moisés. Deus nunca havia falado diretamente com o povo. Quem Deus falava face a face? Moisés. Então, toda vez que Deus queria comunicar algo ao povo, Deus falava para Moisés, Moisés falava ao povo, o povo respondia, Moisés levava a resposta para Deus. Deus era onisciente, já sabia o que o povo tinha respondido? Sim, mas a comunicação funcionava assim, tá? Então, eles chegaram ali no Monte Sinai. Quando eles chegaram lá, Deus deu uma nova instrução para Moisés. Qual era a instrução que Deus deu? Ele pede para que Moisés fale para o povo que agora chegou o momento desse povo fazer uma aliança com ele. Então, quem é esse povo que chega no Monte Sinai? Gente, não é um povo que ainda confia em Deus. Não é um povo que ainda quer servir a Deus. É um povo que está vindo arrastado, tá? Então, o Senhor vai dar uma ordenância para ele, falando que quer estabelecer uma aliança com eles. Ele fala assim, diga ao povo que se eles me obedecerem, que se eles realmente se afastarem dos deuses, quiserem me seguir, eu vou ser com eles. Aí o Senhor começa a fazer promessas de alianças em relação a esse povo. Vamos relembrar um pouquinho o que esse povo já tinha visto de manifestação da glória de Deus. Quem me ajuda aí? Até aqui. Citem coisas que eles viram que declaravam ações extraordinárias de Deus. Oi? As pragas, que eram as maravilhas. Que mais? O maná, a coluna de fogo. Que mais? A abertura do mar, as codornas. Que mais? As roupas que não se perdiam. Que mais? A nuvem, Toda vez que ela levantava, eles seguiam viagem, ela cobria na viagem. Só que todas essas ações, o que elas têm em comum? Elas são ações extraordinárias de Deus que mostram o poder de Deus, a soberania de Deus. Elas não mostram o Deus pessoal. Entendeu? O que eles conheciam? O Deus da coluna, o Deus que abriu o mar vermelho. São ações extraordinárias de Deus, são manifestações, sim, da glória de Deus, mas que não revelam o Deus pessoal. Revelam soberania, revelam ações, revelam poder. É diferente você conhecer a Deus só pelo poder que Ele tem, pelas manifestações extraordinárias, pelos milagres. O que a gente consegue chamar essas coisas são milagres. O que é um milagre? É algo extraordinário que você não consegue explicar e que não é comum e não é possível ser produzido pelo homem. Então, repetindo, o que é milagre? É algo extraordinário, não comum, não produzido pelo homem e você não consegue explicar. Ninguém consegue explicar como é que aquele mar se abriu, como é que aquela coluna de fogo estava lá. Então, o que eles conheciam de Deus? Apenas essas ações extraordinárias, apenas entre aspas, tá, gente? Porque isso já é muita coisa, né? A gente não tem acesso a isso. Mas eles não conheciam o Deus pessoal que Moisés conhecia. Porque Moisés falava face a face, isso já é o
Então, esse povo era um povo rebelde, um povo que conhecia Deus nessas circunstâncias, mas Deus queria o quê fazer com eles no Monte Sinai? Se revelar a eles. Então, no Monte Sinai, Deus queria se revelar a eles, mostrar a eles quem Deus realmente era, tá? Ainda assim, não de forma igual como ele fazia com Moisés. E aí ele dá esse parecer para Moisés. Moisés fala ao povo e o povo responde que a gente quer Deus, a gente quer aliança com Deus, como sempre, né? Mas era da boca para fora. E aí o Senhor dá uma condição para isso acontecer. Ele fala para o povo que eles precisam se consagrar. Então, essa consagração incluía o quê? Trocar as vestes, ela duraria 3 dias. Tinha que trocar as vestes, lavar essas vestes, todo um ritual de purificação que era semelhante ao ritual dos sacerdotes, toda vez que eles tinham que ofertar alguma coisa a Deus. Então, Deus meio que faz algo parecido com o povo. Exige do povo uma consagração parecida com a dos sacerdotes. Nessa consagração, eles não podiam ter relações sexuais, tinha uma série de lista que a gente vê aqui no capítulo 19, tá? Que eu estou só resumindo um pouco do contexto para vocês, tá bom? Para a gente ver o que vai acontecer ali. E ali o Senhor dá uma ordem para que eles fiquem ao pé do monte, não podiam subir. A única pessoa que podia subir era Moisés. Arão podia subir até um certo ponto, os sacerdotes até um certo ponto, mas eles tinham que tomar muito cuidado com todo o direcionamento que Deus estava dando, porque senão, o Senhor falou, se se aproximarem dos limites que eu estou dando no monte, eu vou fulminar vocês. Por quê? Porque o Senhor ia descer sobre o monte. A glória do Senhor ia se manifestar no Monte Sinai. Quem ultrapassasse os limites ia acabar sofrendo as consequências. Não porque Deus é ruim, mas porque a glória dele ia se manifestar. E há um limite na nossa carne, que eu vou especificar isso melhor na próxima aula, quando eu falar de Moisés pedindo para ver a glória. Há limites no nosso corpo humano de ter acesso a essa glória de Deus, tá? Então o Senhor falou, quando eu me manifestar lá, respeitem esse limite, senão vocês vão acabar morrendo. Se um animal, por exemplo, fugisse do nada, um boi, algum animal fugisse e adentrasse o limite que Deus estabeleceu, esse animal seria fulminado. E aí ele seria proibido, inclusive, das pessoas tocarem nesse animal, porque elas também seriam fulminadas só de tocar no animal que atravessou o limite. Olha como o direcionamento era muito sério. Então, era uma condição que a gente pode chamar de direcionamento. E aí a palavra direcionamento, gente, de novo aparece aqui. Lembra que eu falei isso? Toda vez na Bíblia, o que a gente vai ter de mais é direcionamento. Então, é uma palavra que nunca na sua vida você pode esquecer o sentido, o que ela representa, porque isso vai estar em todas as áreas da sua vida, vai fazer parte do seu relacionamento com Deus, tá? Então, eu até coloquei um esqueminha aqui para vocês, a gente já vai ver ali no texto, tá? Mas eu quero que esse esquema vocês coloquem no caderno. Isso aqui é algo que acontece na peregrinação, mas que traz uma representatividade para a nossa vida singular com Deus. O que Deus fez com esse povo para manifestar a sua glória é o que Deus faz conosco. O que Deus fez através de Moisés com esse povo? Primeiro, libertou. Porque para ocorrer a glória lá na frente, ela ocorreu durante todo o trajeto da peregrinação, mas primeiro ocorreu a libertação. Deus manifesta a sua glória para libertos. Libertou, tirou do cativeiro do Egito. Foi a primeira ação de Deus, libertar. Qual é a primeira ação de Deus nas nossas vidas? Libertação. Paulo diz isso, né? Que nós saímos do reino das trevas e fomos enxertados no reino da luz. Então, ocorreu a libertação conosco. Somos movidos de um reino para outro reino. Escravos do pecado, mas agora escravos, servos, doulos de Deus. Depois, o que o Senhor exigiu desse povo, que é o que Ele exige de nós? Que, na verdade, essa exigência ela vai vir com uma condição, porque nós não conseguimos fazer isso em nós mesmos. Nós somos incapazes de nos purificar do pecado, lembra? Somos incapazes de nos justificar. Quem vai fazer? Aqui o povo que fez em si mesmo, como ritual representativo. Mas hoje no mundo espiritual, quem nos purifica? O Senhor quem? Especifica para mim na Trindade quem?
Hã? Não. Não. Jesus, para o Espírito Santo vir habitar, Jesus tem que vir nos purificar, nos limpar. O sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos justifica. A gente só consegue ter acesso ao Espírito Santo e desenvolver o processo de santificação, primeiro passando pela purificação. Santificação é separar-se, purificação é limpar-se. Se você confunde isso, coloca no seu caderno. Purificação, limpar-se. Santificação, separar-se. Para depois você ser oferta. Para depois você ter cheiro agradável. Para depois você ofertar ao Senhor. O que esses homens ofertavam no Antigo Testamento? Animais. Hoje você não oferta algo ao Senhor, você é a oferta. E por que você é oferta? Porque já ocorreu libertação, já ocorreu purificação no sangue de Jesus. Dentro dessa purificação vai os próximos estágios, santificação, oferta, que são todos os princípios, gente, que ocorrem no sacerdócio e que hoje, porque o véu se rasgou, ocorre em nós. Mas são tipologias. O que é uma tipologia? É uma representação de Cristo no futuro, um apontamento para Jesus, tá? E depois da purificação que esse povo fez e que ocorre em nós, o que o Senhor dá? Direção. Porque em seguida, Moisés vai para o Monte Sinai e Deus dá os 10 mandamentos. Então, o Senhor já começou a estabelecer com o povo as suas primeiras leis nos 10 mandamentos. Depois vieram as 600. Tá? O judeu tem muita lei, principalmente ortodoxo, tem o Talmud, eles têm vários acessos. Então, o que o povo faz? O que Deus faz com o povo? Direção. Então, qual é o terceiro ponto que o Senhor trabalha em nós? Direcionamento. A Bíblia só faz sentido para nós porque nós fomos purificados, porque nós fomos libertos. É por isso que a Bíblia, ou seja, a direção do Senhor, não faz sentido para o mundo, gente. É por isso que talvez você vai ter uma experiência cansativa de tentar falar da Bíblia com alguém e alguém... Se o Espírito Santo agir ali, se ela abrir o coração, vai fazer sentido porque ela vai adentrar esses processos. Ok? E por fim, o que o Senhor vem manifestando? Glória. Então, o Senhor vai manifestar a sua glória para libertos, purificados e que receberam o direcionamento. Tá bom? A não ser a glória como manifestação para salvação, mas ainda assim que foi com o propósito de salvar, de atrair, ocorre esse processo. Porque todo mundo vai ser salvo pela fé, todo mundo vai precisar ser liberto. Ainda que o Senhor inverta, porque Ele tem esse propósito, essa sequência vai acontecer do mesmo jeito. Então, para a gente entender o Senhor querendo agir com a sua glória, libertação, purificação, direcionamento. Beleza? Essa parte deu para clarear? Tá bom? Então, libertos das trevas, como eles libertos do cativeiro, purificados no sangue de Cristo, como eles foram purificados ali no ritual, direcionamento da palavra, como eles tiveram nos mandamentos, e manifestação da glória, aquilo que nós estamos ansiando, como eles tiveram lá. Então, agora lê comigo como é que foi essa manifestação, gente. Vamos ver aí o Êxodo 19. Verso 16. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu um monte. Lembrando aqui uma coisa, isso aqui, gente, o povo está vendo. É diferente das manifestações que nós vimos, algumas individuais, que elas ocorriam através de visão. Aqui não é uma visão. Deus desceu no Monte Sinai, ocorreu a manifestação física que eu falei com vocês, que adentrou a esfera humana. Lembra? A manifestação de Deus adentrando a esfera humana e alcançando os sentidos. Então, eles ouviam, eles viram, alcançou os sentidos humanos. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus.
e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Consegue imaginar isso? Esse monte gigante, de uma altitude extrema, tremendo, o fogo saindo ali, enquanto o barulho da trombeta aumentava. Ai, gente, essa trombeta aqui é o quê? É um sonido, um som produzido por Deus, tá? Não é dos sacerdotes. Isso aqui é um som, um barulho que eles não conseguiam distinguir que vinha produzido por Deus. Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então, como é que esse povo viu aqui a manifestação da glória de Deus? Eles viram uma nuvem intensa, muito grande, que era muito comum nas manifestações de Deus, um fogo intenso, do nada, que aquilo não era um vulcão. Eles viram um monte tremer e um barulho que era audível para todo mundo. Então, a manifestação da glória de Deus foi a mesma para todo mundo? Sim ou não? Sim. Não foram alguns que ouviram o som, não foi alguns que viram o monte tremer, não foram alguns que viram a fumaça e o fogo. A manifestação foi a mesma. Mas nós vamos ver que as reações foram diferentes quando comparadas a Moisés e ao povo. Eu vou adentrar muito detalhadamente nas reações de Moisés na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar só de Moisés, como Moisés ele ia se aprofundando na manifestação da glória de Deus com o passar do tempo, totalmente diferente dos outros, mesmo os outros tendo as mesmas manifestações, tá? Aqui eu vou avaliar só do povo, por enquanto. Mas aí, a manifestação é a mesma, mas as reações não vão ser. Primeiro, antes de eu falar das reações, vamos ver o propósito. Há um propósito inicial. Por que Deus quis fazer daquele jeito? Por que Ele quis usar o Monte Sinai? Por que Deus quis manifestar a glória naquele momento? Essa resposta vai ser o propósito inicial e a gente tem ela no verso 9. Vê aí comigo. Tanto que Moisés já sabia como é que ia ser a manifestação. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa. Ah, interessante, tá? Que ele falou o quê? Virei até você numa nuvem densa. Por que até você? Porque só quem teve a autorização para subir e ficar envolto na nuvem? Moisés, tá? Então o povo viu o quê? Numa manifestação, só quem Deus liberou para subir? Moisés. Então houve um acesso diferenciado a essa glória. A manifestação foi a mesma, mas houve um acesso muito mais profundo e diferenciado para Moisés. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa para que o povo me ouça quando eu falar, e assim confie sempre em você. Qual foi o propósito de Deus se manifestar no Monte Sinai? Trazer ou desenvolver a confiança do povo em Moisés, porque o povo ainda não confiava. O povo não confiava, gente. Se tivesse confiado, não teria murmuração das águas amargas, do maná, de tudo que a gente já estudou. O povo não confiava. Estava sobre a liderança, mas não confiava em seu líder. Não confiava como ele como representante de Deus. Por quê? Porque nem tinha elo com Deus. Tá? Então, Deus tinha como propósito essa manifestação para o povo confiar em Moisés. Esse é o propósito inicial. Se você quiser grifar na Bíblia ou anotar aí, o propósito inicial era desenvolver confiança. Confiança em quem? Moisés. Tá? Em Moisés, porque o povo ia ver, nossa, Deus fala diretamente com ele. Só ele poderia subir até o monte e ter acesso à nuvem. Mas todo mundo ia ouvir, ia ver essa manifestação. Tá? Então, é diferente até aqui. O que eles tinham? Eles tinham Moisés falando para eles: ai, Deus apareceu para mim numa sarça ardente e me chamou. Alguém estava lá de testemunha na sarça ardente? Se hoje Moisés estivesse aqui e contasse para você: Deus falou comigo no meio de uma sarça ardente, você ia acreditar? Seja sincero.
Que às vezes também a gente fala tão mal desse povo, mas é que esse povo tem muita característica nossa, né? Nós também somos assim. Então, nós não acreditaríamos até que Deus fizesse um monte chacoalhar. A gente fala, e aí, agora tem um negócio. Então, Deus programou isso, arquitetou isso, tá? Esse é o propósito inicial. Agora, olha quais foram as reações, gente. As reações estão lá no... tá, e aí o que acontece? Depois desse contexto, o povo, ele se manifesta, e aí Deus chama Moisés para subir, né? Quando Moisés sobe, o que Deus dá para Moisés? Os 10 mandamentos, tá bom? E aí, gente, depois de tudo isso, depois do povo receber os 10 mandamentos, depois dessa manifestação, o que vai acontecer com esse povo? Como é que esse povo vai reagir? Primeiro eu quero perguntar para vocês, se vocês estivessem diante de um monte, ocorrendo tudo isso, e fosse a glória de Deus sendo manifesta, vocês conseguem pensar em uma reação sua que seria imediata? Medo. Mais alguém teria medo? Seja sincero, medo. Medo do quê? De morrer? Ou você correria? Esse medo, seria um medo do quê, gente? De morrer? Porque a ordem do Senhor foi o quê? Não se aproxima, não passa o limite do pé do monte, senão vocês vão ser fulminados. O povo estava já com isso na cabeça. O que mais, além de medo? Alguém teria alguma outra reação imaginável, né? Que a gente não tem como saber. Sair correndo. O que mais? Assustaria. E olha só que interessante, gente. Vocês estão falando de reações que a gente vai ver que são reações deles, só que nós já temos relacionamento com Deus. E você está vendo como as reações parecem se repetir? Ou tudo bem que a gente está imaginando, a gente não está vivendo. Mas aqui esse povo tem essas reações porque eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus, a não ser Moisés. É por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Quem eu sou antes da manifestação da glória de Deus e quem eu sou depois dessa glória? Isso é muito importante vocês gravarem, porque a gente está estudando, anseiando pela manifestação da glória de Deus. E vocês precisam se perguntar quem eu sou antes, porque quando ela acontecer, quem eu sou antes vai repercutir na reação que eu vou ter. Porque Moisés não tem nunca esse tipo de reação. Porque a nossa ideia na nossa cabeça, eu vou te dar, tá? A nossa ideia é o quê? Mas é porque Moisés é o diferenciado. A gente coloca coisas na personalidade de Moisés. Eu quero que vocês foquem no relacionamento que Moisés tinha com Deus. Porque a partir do momento que eu começo a estudar, que eu entendo que há um propósito para aquela manifestação, nunca vai ser para me matar. Então, se eu entendo que não é para me matar, não é para me fulminar, não é para me prejudicar, automaticamente o medo já não vai aparecer como reação. Ele pode até tentar, porque nós somos humanos, mas ele não vai dominar. E esse povo vai ser dominado pelo medo. Fala, Tarsa. Eu vou falar dele o próximo, tá bom? Então, olha só, vamos ver as reações deles? Lê comigo aí, o 20, capítulo 20, verso 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Por que o texto ficou à distância? Quer dizer que eles já deram um afastamento do próprio limite que Deus deu. Não foi uma coisa de ficar só ao pé do monte, já começou a ficar com tanto medo que foi se afastando. Fala. Mas esse si, ele sempre vem da ausência de convicção. E a ausência de convicção é fruto de ausência de direcionamento, de clareza de direcionamento. Porque se Deus deu um direcionamento, e Ele sempre dá, gente. Lembra que eu falei? Isso lá na aula de recomeço ministerial. Deus sempre dá o direcionamento para você não se perder, para você não se prejudicar. Se Deus já deu, você entendeu o direcionamento e você obedeceu, por que o temor? É que, na verdade, esse temor deles, gente, é que eles nunca tinham visto a manifestação da glória de Deus desse jeito. Aqui foi o Deus pessoal se revelando a eles. Entendeu? Agora, olha só como continua. Disseram a Moisés:
Fale você conosco, e nós ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois vamos morrer. Então, eles tinham um pavor, um medo de morrer, eles não compreenderam. Então, aqui eu vou listar para vocês as reações que esse povo teve, só utilizando 2 versos. Primeira reação, aversão. As reações eu quero que você anote, tá? Porque a ideia é que nós não tenhamos essas reações, para que a gente estude como o povo reagiu e como eu posso reagir, tá? Aversão. O que é aversão? Eu não quero aquilo, eu não gostei daquilo. Eles não se derramaram na presença de Deus. Ai, nossa. Não, foi aversão. Sabe quando você tem contato com uma coisa que você fala, nunca mais eu quero isso. Entendeu? Foi uma aversão. Segundo, distanciamento de Deus. Não aproximou de Deus, pelo contrário, eles quiseram se afastar mais. Olha, a próxima vez que Deus quiser falar conosco, por favor, só você fala com Ele. Então, distanciamento, eles não queriam mais ouvir a voz. Eles não queriam mais ter a presença, a manifestação, a glória. Causou um distanciamento. Gente, e é tudo que eu vou listar agora para vocês são sentimentos contrários. Ao invés de acontecer aproximação, de acontecer temor, coração derretido, aconteceu tudo ao contrário. E aí é aí que eu já quero trabalhar a mente de vocês, que a gente tem a ideia de que quando a glória do Senhor se manifesta, todo mundo vai se derreter, vai derreter o coração. Quem eu sou antes dessa manifestação? Tá? Esse povo não era um povo de aliança com Deus ainda. Medo, pavor, medo ou pavor, é a próxima reação, muito óbvia. A outra, incompreensão da pessoa de Deus. Eles compreenderam a pessoa de Deus como Moisés compreendeu? Não. Então, dos propósitos de Deus, quando Ele manifesta a sua glória, é manifestar a sua pessoa, que a gente entenda um pouquinho de Deus, um pouco do Criador. Eles não conseguiram entender. Por exemplo, a glória do Senhor, ela se manifesta na natureza. Romanos diz isso. Eu olho para a beleza da natureza e eu atribuo glória a Deus. E eu acabo conhecendo um pouco desse Criador na própria natureza. Mas se eu não reconheço, eu não atribuo a Ele, eu não levo a natureza para Ele. Então, quando eu olho a natureza bela, eu falo, que Deus belo. Quando eu vejo a delicadeza da flor, eu falo, que Deus delicado. Que Deus detalhista. Entendeu? Então, a manifestação da glória de Deus também tem como propósito revelar Deus. Mas esse povo não compreendeu Deus. Que mais? Então, eles não compreenderam a pessoa, na verdade, coloca aí, incompreensão da pessoa, da manifestação e do propósito de Deus. Eles não compreenderam quem era Deus, eles não compreenderam o que Deus queria e eles não compreenderam a própria manifestação. Porque por mais que o monte tremeu, por mais que tinha fogo, gente, não era para matar eles. Era só para mostrar o quão grande Deus era. Mas eles não compreenderam a pessoa, não compreenderam o propósito e não compreenderam a manifestação. Então, o buraco da incompreensão, ele é grande. Ok? E aí Moisés vai explicar para eles, o que Deus queria. Agora Moisés vai dar para eles o propósito final. Lembra? Deus manifestou porque queria que eles confiassem em Moisés, mas Deus esperava algo mais. Olha só, Moisés respondeu, não tenham medo, verso 20. Pois Deus veio desse modo, quer dizer, Deus não é limitado. Esse não é o único modo de Deus se manifestar. Deus quis se manifestar para vocês assim, por quê? Para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, qual era o propósito final? Era testar o povo, trazer uma experiência ao povo que fosse capaz de desenvolver neles temor e relacionamento. Testar o povo, provar o povo, a ponto de levar eles a desenvolverem temor. Como Salomão diz que o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio de todas as coisas. O temor é o princípio dos relacionamentos. Na verdade, do relacionamento com Deus. Então, Deus esperava desse povo o quê? Nossa! Um derramamento, um temor, um arrependimento, uma contrição de espírito,
Nós queremos esse Deus, não queremos mais os deuses do Egito, porque eles são falsos, eles não produzem isso como esse Deus, nós queremos esse Deus. Não teve nada disso. Teve tudo ao contrário. Tá? E a gente vai ver, por exemplo, em Moisés, na próxima aula, como isso é diferente. Ok? Então, as reações aqui foram boas ou ruins? Péssimas. Péssimas, as reações. Então, gente, a glória do Senhor se manifestou aqui de forma tangível aos sentidos humanos, não foi em forma de visão. E ainda assim, o povo teve uma reação ruim. Tá bom? Então, isso, no caso deles, teve grande repercussão por causa de quem eles eram antes desta glória. E o Senhor deu a condição desse antes mudar, mas no interior do coração não mudou. Mesmo fazendo o ritual de consagração, mesmo o Senhor promovendo a aliança, a condição, mas no interior ainda não, né? Durante todos os 40 anos, esse povo não foi o que deveria ser. Por isso que só entrou Josué e Caleb, tá? Então, tudo bem, nesse primeiro texto, nós vamos ver 3 textos. No povo da peregrinação, tudo bem? A nossa aula é bem objetiva hoje, que eu não quero cansar vocês, tá? Que hoje a gente, sei que vocês querem aí ficar em família. Então, essa foi a primeira experiência que a gente tem e que as reações foram ruins. Agora, nós vamos analisar o texto de Isaías 6. Então, já abre aí Isaías 6. Que é quando Isaías tem a visão do trono de Deus. Mais uma manifestação da glória agora, só que agora essa manifestação ela é individual e não coletiva. É só para Isaías, tá? Gente, Isaías, contexto, já era profeta do Senhor aqui, tá? Em Isaías 6 ele não é chamado, ele já exerce o ofício de profeta. E aí ele começa o texto dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele não está trazendo uma menção cronológica, porque o livro de Crônicas já faz isso, não é a função dele. Para você entender a história de Uzias, quiser ler em casa, está em 2 Crônicas, capítulo 26. Quem quiser, anota aí, porque eu vou resumir para você a história aqui, para a gente entender o contexto. Quem depois quiser ler, 2 Crônicas, capítulo 26. Gente, quem foi esse rei Uzias? Ele foi um rei super influente, super importante, ele obedeceu a Deus até um certo ponto. Deus deu para ele muitas vitórias em questões de batalhas, tá? Conquistas de terras. Ele foi uma pessoa tão influente que até o Egito sabia quem ele era. Foi um dos reis considerados com uma maior habilidade e capacidade de montar exércitos, de liderar um exército, de conquistar. Então, ele foi muito abençoado pelo Senhor até um certo ponto. Até que a altivez, o orgulho, ganhou espaço no coração de Uzias. Então, ele trouxe transformações sociais, políticas. Ele pegou Judá daquele jeito, ruim, socialmente falando, e ele transformou a nação. Porém, quando o orgulho entrou no seu coração, como entrou no coração de alguns reis, o que esses reis realmente tinham como reação quando o orgulho entrava? Eles confundiam os limites de ser um rei e de ser alguém que o Senhor chamou para exercer a função no templo, por exemplo. Então, o Senhor, ele separava as coisas, né? Rei, sacerdote. Não é porque você é um rei muito abençoado, um rei que eu faço prosperar, que você pode fazer o exercício de um sacerdote. E muitos reis caíram nesse erro. Uzias foi um deles. O que ele fez um belo dia? Entrou no templo, pegou o incensário, que era a função do sacerdote, e começou a acender e espalhar o incenso no templo. Os sacerdotes viram, deram uma bronca nele, falou, você não pode fazer isso. Isso é ordenança para nós. E aí eles explicam tudo. Nós, que somos descendentes de Arão e etc. e tal. O que Uzias faz depois da repreensão? Eu sou rei. Ele começa a brigar com os sacerdotes. E aí é quando Deus olha para ele e fala, toma lepra. Os sacerdotes começaram a ver uma mancha de lepra na testa dele. Aí eles já expulsaram Uzias do templo. E Uzias vai ter o fim da sua vida isolado. Até a sua morte, o seu sepultamento foi no cemitério isolado, porque ele morreu com lepra. Porque ele desobedeceu a Deus. Então,
Quando Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que um rei deixou a altivez tomar o lugar no coração dele e começou a profanar o serviço do templo, começou a fazer o que era desagradável aos olhos do Senhor, eu vi o Senhor. Porque quem estava reinando aqui já era o filho dele. O filho dele foi obediente ao Senhor. Ele fez algumas transformações. O problema é que o pecado de Uzias alcançou o povo. E o povo começou a profanar em muitas outras questões. Então, quando Isaías tem a visão, Isaías percebe todo o contexto dele. No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o super rei, no ano em que morreu o rei, que antes da sua lepra, todo mundo olhava e falava, que exemplo de rei. Quem que eu vi? Quem que eu, Isaías, vi? O rei dos reis. Então, o que Isaías teve aqui? O que ele está fazendo? Uma comparação de uma visão espiritual, onde ele vai ter a revelação de Deus como rei. Você não vai ver, gente, em outras visões, como a de Ezequiel e outras, Daniel e etc., alguém tendo a visão de Deus nesse exato momento como Isaías está falando. Entendeu? Essa representatividade. Embora Ezequiel tenha visto o trono e etc., a maneira como Isaías fala da glória de Deus, ele está falando de um Deus que é rei. Então, a visão de Isaías está mostrando um Deus que é rei dos reis, senhor dos senhores. Uma visão de Deus como num trono, tá? Então, vamos ver um pouco dessa visão? Vamos ler, para a gente estudar a visão e ver o que ele vê. Isaías, cadê Isaías da minha vida? Olha só. Lê comigo aí então, partido 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto. Trono alto significa o quê? Soberania inigualável. E a borda de seu manto enchia o templo, quer dizer, o templo como extensão da glória de Deus, que eu já tinha explicado para vocês. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Para aqui um pouquinho. Conseguem imaginar isso? Difícil até de imaginar, né? Gente, essa classe de anjos, os serafins, cantando ininterruptamente, voando de frente para o trono. Santo, Santo, Santo. Gente, esse som não para no céu. A gente adora um período, um momento, depois, né? Esse som não para. Os serafins, eles possuem uma atuação semelhante, um posicionamento semelhante ao dos querubins, porque eles estão de frente para o trono. A diferença é que os querubins são guardiões. E os serafins, eles vão trazer uma ideia de santidade, de representação da santidade de Deus. Então, tanto que eles cantam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, eles vão servir diante do trono, uma das funções dos serafins é servir diante do trono em adoração. Eles adoram de forma ininterrupta. A palavra serafim vai trazer 2 raízes hebraicas, que uma vai significar nobre, seres nobres, e a outra vai significar purificar ou queimar. Tanto que uma das coisas que eles fazem na visão é pegar o fogo e purificar os lábios de Isaías. Tá? Então, a função é adoração. E só um detalhezinho para a gente entender um pouquinho disso. E aí, o que mais que ele vê, gente? Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Ah, tá. Um detalhe. Isaías está vendo a visão, gente. Ele está tendo a visão aonde? Na casa dele? Aonde ele está aqui? No templo. Ele está dentro do maior símbolo de religiosidade para o judeu nessa época. E aí ele diz que as vozes dos serafins na visão dele fazia com que o templo, os alicerces sacudissem na visão dele. E aqui a gente tem um detalhe muito extraordinário de Deus, que quando a glória do Senhor ele é manifesta, o que Deus está querendo mostrar para Isaías? Quando eu manifesto a minha glória, eu mexo nos alicerces. Aquilo que muitas vezes nos traz segurança, eu mostro quem eu sou.
Da onde é a segurança, da onde que tem que vir realmente a segurança, da onde deve estar a essência dos alicerces do templo, que na verdade é a essência dos alicerces da adoração, a essência dos alicerces da comunhão, a essência dos alicerces do relacionamento tem que vir de mim, tem que vir da glória. A glória do Senhor deve ser manifesta em nós para que a nossa estrutura seja mexida e alinhada com o que Ele quer. Era isso que Deus estava mostrando para Isaías. Então, é irresistível quando ele mostra que até os templos tremiam, que era o símbolo da magnitude para o judeu, de algo que nunca seria removido e destruído. Você vê isso no próprio diálogo dos discípulos com Jesus. E a gente sabe que o templo foi derrubado várias vezes, mas na mente do judeu aquilo era para sempre. Então, a glória do Senhor sendo manifesta e sacudindo alicerces, mudando, mostrando o que deve ser de fato a estrutura. E aí ele continua, gente. E aí a Shekinah, né, que enche o templo, e a maioria das vezes a gente vai ver a Shekinah aparecendo. E aí tem uma frase do Luciano Subirá sobre essa questão da Shekinah, inclusive de Isaías, que eu achei interessante, e eu vou reproduzir, que ele fala assim, muitas vezes a manifestação da glória de Deus ocorre embaçando, né, a nossa visão humana para depois clarear. Então, essa Shekinah, geralmente, ela deixava a visão um pouco turva para depois, de fato, se ver a glória de Deus, né? E aí, quais foram as reações? Eu vou falar primeiro das reações aqui, depois do propósito, que aparece depois. Quais foram as reações que a gente viu aqui em Isaías? Lê comigo aí. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo. E aí vem a sequência da mensagem profética. Gente, agora vamos ver as reações diferenciadas de Isaías, quando comparadas ao povo, diante da glória de Deus. Primeira reação de Isaías, coloca aí no seu caderno, temor. A partir do momento em que ele viu a glória do Senhor, ele temeu. Automaticamente ele já se constrangiu, ele já se reverenciou. A próxima, consciência da sua limitação humana. Porque ele fala assim, ó, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem. Ele sabia que ele era um homem? Sim, mas aqui vem a consciência ativada de novo. Eu sou um homem e eu vi Deus. Então, a segunda reação, consciência da sua limitação humana, que é uma reação que, na verdade, nós podemos ter não só quando Deus se manifestar. Isso tem que estar antes em nós. Lembrarmos que nós somos humanos, que nós somos dependentes, que não somos autossuficientes, que não há nada que eu faça capaz de provocar a glória de Deus. Tá? Mas há muita coisa que eu possa fazer para estar de acordo para receber. São coisas diferentes. A outra reação, ele teve consciência da sua natureza pecaminosa, porque ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. Ele não podia falar o contrário? Eu sou um homem agraciado de Deus, porque se Deus manifestou sua glória para mim, eu sou o cara. Gente, você não vai ver nenhum homem na Bíblia que teve uma manifestação da glória de Deus, que teve uma revelação de Deus, e ele se vangloriou. Eu sou o cara porque Deus se mostrou para mim, porque eu tive visão. Não. O efeito é justamente ao contrário. Quando Deus se manifesta ao teu povo, a reação que nós devemos ter é, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um homem ruim. Não acho que porque Deus vai se manifestar a nós, nós somos merecedores. Ah, Ide merece. Não merece nada. Ah, eu mereço. Não merece. Você não é capaz disso. E esses homens têm essa reação exata. Próxima, clareza situacional. Essa reação é muito importante, gente.
E você vai ver isso em todo cara também. Porque ele fala assim, ó, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma geração de lábios impuros. Não sou só eu o problemático aqui. Ele tem clareza situacional. Ele fala assim, como que vai ser? Porque olha só, ele não entende que Deus se manifestou só para ele. Deus se manifestou a mim através de visão, mas o que eu estou vendo nessa visão? Eu estou vendo um Deus que quer se manifestar no templo. Um Deus que quer encher o templo para pegar as pessoas que estão dentro do templo. Deus não quer encher parede. Deus quer encher pessoas. Quando Isaías tem a clareza situacional, ele está entendendo, eu sou tão miserável quanto eles. Essas pessoas vão receber esse Deus? Entendeu? Então, quando Deus se manifesta, qual é a clareza situacional que a gente tem de nós e da igreja? A minha igreja é a melhor de todas. Por quê? Porque Deus opera coisas extraordinárias. Que são as propagandas das TVs. A igreja que é melhor do que a outra. Porque Deus está aqui. Porque a mão, o pé, o joelho de Deus está aqui. Não preciso mais falar mais nada, né? E aí, certeza da revelação. Coloca aí, a próxima reação. Certeza da revelação. Por que, Hannah? Porque ele fala assim, mas eu vi o rei. Ele tem certeza, não é aquela coisa, será que eu vi? Será que foi? Não, gente, quando Deus se manifesta, certeza, clareza. Próxima. Conhecimento da soberania e santidade de Deus, porque aqui ele vai ver Deus no trono, como nenhum outro profeta ainda falou. Então, ele vai ter um conhecimento da soberania e da santidade, porque, gente, ele viu serafins, não viu qualquer coisa. Ele viu serafins diante do trono, falando, santo, santo, e fala, é muita santidade que está em volta de Deus. Meu Deus, que loucura. Tá? E, por fim, gente, o principal, que é o mais extraordinário aqui em Isaías, porque é algo voltado para ele. Isaías vai ter agora um novo posicionamento, disposição e entrega. Tudo vai ser novo nele. A disposição vai ser nova, o posicionamento vai ser novo e a entrega vai ser nova. Por quê? Porque aí quando Deus fala quem vai fazer, quem vai anunciar, ele fala, eu. Detalhe que o anjo veio na visão e purificou os lábios, tá? Então houve uma habilitação ali. Não foi algo irracional, tipo, ai, que miserável que eu sou, porque na verdade eu não sou tudo isso. Então ele era mesmo. Se não fosse, o anjo não teria purificado os lábios. Que já é o propósito que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele teve um novo posicionamento. Ele já era profeta? Já. Só que ele falou, para isso que o Senhor está perguntando quem vai fazer, eu vou fazer também. Então gerou nele um novo posicionamento. As manifestações da glória de Deus devem gerar em nós um novo posicionamento. Porque senão qual é o sentido dele manifestar? Vou manifestar para ficar do mesmo jeito? Ai, que lindo! A glória de Deus. E aí? A vida que segue. Não, gente. Sua vida nunca mais deve ser a mesma depois que Deus se manifestar com sua glória. Vai gerar um novo posicionamento, vai gerar uma nova disposição, porque a mensagem que Deus vai dar para Isaías, ela é dura de cativeiro. Então, vai trazer uma nova disposição. Você vai querer fazer muito mais para Deus do que o que você já fez em prol do reino. Você vai querer muito mais ser dele e vai gerar uma nova entrega, diferente do povo que se distanciou. Quanto mais eu tenho de glória, mais eu quero glória. E vocês vão entender isso na próxima aula. Não falta na próxima aula, estou muito ansiosa para essa aula, porque ela é o ponto máximo que eu quero abordar com vocês, que é com Moisés. Quanto mais eu tenho glória, mais glória eu tenho, mais glória eu quero. Tá? Então gerou nele uma nova entrega. E qual era o propósito de Deus se manifestar a Isaías, gente? Coloca aí, propósito. Consagração. Se não fosse isso, o Senhor não teria se revelado a ele, mostrando sua essência de santidade. Isaías, entenda a minha santidade, entenda a consagração, entenda a purificação. E olha o que eu vou fazer com você a partir da sua consciência sobre você mesmo. Eu vou te purificar. Então, consagração, habilitação, porque antes do Senhor convocar, Deus não começou a visão assim, quem irá por mim? Primeiro ele mostrou sua santidade, mostrou o trono, depois ele fez a pergunta. Então,
ele quis gerar nele também uma habilitação. Já era profeta em exercício, mas agora eu vou fazer de você o que nós chamamos hoje de um maior profeta. Ele é o maior profeta messiânico, ele é o maior profeta da Bíblia, porque quando a gente fala em profetas maiores é questão de capítulos e tempo de profecia, tá? Ele é o maior. E por fim, experiência. Eu vou te dar uma experiência que vai fazer com que você realmente entenda tudo que eu tenho para você, tudo que você vai profetizar ao povo. Não vai ser só eu falando, Isaías, diga ao povo que eu sou um Deus, que diante de mim tem serafins que ficam clamando. Não, Isaías, veja, tenha com seus próprios olhos a sua experiência. Tá bom? Beleza? Viram como foi diferente nesse homem? Você vê temor, reverência, né? Mas ele fala assim, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Mas não é um temor que leva a distanciamento, é um temor que leva a reverência, de reconhecimento, exatamente. O medo do povo lá não gerou reconhecimento, gerou afastamento, eu não quero esse Deus vai me matar e etc e tal. Aqui, por mais que ele falasse, eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim se o Senhor me fulminar com esse fogo. Mas ele purificou, o fogo que não fulmina, mas que purifica. Exatamente. Isso. Arrependimento, né? Esse temor, ele vai levar ao arrependimento, à prostração, à reverência, ao reconhecimento que a gente citou aqui. Então, olha as reações dele como foram diferentes e como nós podemos nos espelhar para que tenhamos essas mesmas reações, tá? Mas ele era um homem já ali alinhado, né? Posicionado, já tinha um posicionamento anterior a tudo isso, tá bom? Embora tivesse essa situação a ser melhorada. Exatamente. Por isso que ele fala, ai de mim, olha a santidade de Deus. Ele olha para si e fala, eu não tenho essa santidade. E aí o Senhor vai lá e habilita, né? Então, gente, é uma visão extraordinária, mas que, novamente, toda vez que a gente vê as visões, eu tenho que lembrar para avaliar as condições, propósito, circunstâncias e reações. Porque não é só a visão em si, é tudo isso que vai acontecer. Tá? Porque vai trazer o sentido maior para essa manifestação. Por fim, agora eu quero falar sobre alguém no Novo Testamento, nossa última referência. Gente, alguém consegue me citar? Porque a gente está falando muito pessoas do Antigo Testamento, mas e no Novo? Conseguem me citar? Quem viveu? Paulo. Em que momento? No caminho de Damasco, na sua conversão. Mais alguém experimentou a glória de Deus? Hã? Pedro na prisão, mas eu quero que vocês vejam uma coisa mais profunda. Não, é Novo Testamento. Paulo já foi falado. Pedro, Tiago e João, lá com Jesus, que eu citei, mas quem mais? Estevão, viu? Céu aberto, tá, quem mais? Pentecostes, que a gente citou, mas tem um que eu não citei. Essas coisas eu citei todas nas aulas anteriores. João aonde? Apocalipse, gente. No Novo Testamento, o ápice está em João, né? Tanto que ele descreve para a gente os céus, dentro daquilo que ele conseguia descrever. Como que é o céu? Tanto que Deus falou ou Jesus falou que a respeito de João, alguns entre vocês não vão morrer antes de ver a minha glória. Antes que a glória seja manifesta. Que glória é essa? Era a glória dos céus. Né? Em visão, ele teve toda a revelação do Apocalipse. Claro que a gente não vai falar dele hoje, porque eu não tenho como falar Apocalipse inteiro. Mas eu quero que vocês lembrem dele. Eu vou falar de Paulo, tá? Na conversão. Mas, gente, que esse cara viu. E detalhe, Jesus não falou quando que seria, né? Ele estava preso, isolado na ilha de Patmos. E aí eu só quero deixar um ganchinho para vocês, que quando você está firmado, anseiando pela glória, porque quando Jesus falou, você acha que ele não guardou no coração? Cara, vai chegar.
Vai ter um dia que o próprio Jesus falou que embora Jesus não tenha citado o nome, a gente sabe da testificação, né? E muitos foram morrendo já de formas por perseguição, e João não. Foi um dos poucos que morreu isolado de morte natural. Mas ele já estava velho demais, gente. Ele esperou, ele foi para uma prisão, ele ficou isolado numa ilha. Ele não ficou dentro de uma cadeia. Pensa você indo para uma ilha e ficar isolado do mundo. Então, isso mostra que não existem circunstâncias que podem esfriar esse anseio de viver a glória de Deus. E ele viveu tudo o que ele tinha para viver. Graças a Deus que ele viveu, para que nós tenhamos o livro de Apocalipse hoje, né? E podemos ansiar um pouco por essa glória. Só um gancho, tá? Não vou falar disso. Mas só um ganchinho, para você ver como as pessoas não compreendem a glória de Deus. Eu acredito que 80% dos cristãos hoje não leem Apocalipse, têm medo de Apocalipse, quando na verdade era para a gente ler e falar, uau! A visão das pessoas eu não gosto nem de ler, vai que eu fico. Meu Deus, que raio de relacionamento com Deus é esse? Que raio? O povo não gosta. Principalmente depois do filme Deixados para Trás, que foi um grande boom, e tem muitas questões controversas ali, mas enfim. Criou nas pessoas um senso de, mano, eu não quero saber dessa glória não. Lá no céu eu descubro. Porque começou a gerar pavor, começou a gerar medo. Gente, o que são de novo aqui? Reações contrárias do que Deus espera que nós tenhamos da glória dele. O livro de Apocalipse vai trazer uma revelação da igreja vitoriosa. Grava isso. Apocalipse, revelação, é isso que significa o termo? Sim, mas é da igreja vitoriosa. As coisas negativas estão sobre os que não creram, não está sobre nós. Vamos começar a ler, estudar e ansiar por isso, tá? Então vamos lá para Paulo. Atos 9, nós vamos ver 2 textos, Atos 9 e depois 2 Coríntios 12. Por quê? A gente vai ver a conversão de Paulo, a narração da glória ali, da vivência da manifestação da glória, mas é só em 2 Coríntios 12 que a gente tem Paulo discursando sobre o que ele viveu. E é no discurso dele que a gente tem um pouco da noção da magnitude do que ele viveu, tá? Porque, às vezes, parece que fica uma coisa muito simples. Ele caiu no chão e ele viu a luz. Na verdade, é algo muito mais profundo, tá? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Qual é o contexto aqui, gente? Saulo está indo em direção a Damasco porque ele quer matar os cristãos. Ele está perseguindo, ele quer prender, ele quer acabar com a raça. Aqui o povo ainda não é chamado de cristão. Ele quer acabar com a raça do povo que era conhecido como o caminho. Aqueles que seguiam o caminho. O evangelho aqui era chamado de o caminho, tá? Por Paulo era considerado uma heresia. Ele era alguém muito focado, ensinado nas leis, treinado, instruído por Gamaliel. Então ele era um fariseu. E aí a intenção dele é matar os cristãos. Ele arquiteta todo um plano, ele manda cartas, solicita cartas nas sinagogas para que os sacerdotes, os judeus, ajudassem eles a prender, né, os cristãos. E, inclusive, ele é aquele que autoriza a morte de Estevão. E aí o que acontece? Quando ele está no caminho de Damasco, o Senhor tem outro plano para ele. Então, qual foi o propósito de Deus na manifestação que vai acontecer aqui? O propósito é atrair Paulo, é se revelar a Paulo de forma pessoal, porque, gente, eu não posso afirmar categoricamente que Paulo não se converteria de outra forma, tá? Eu não posso afirmar isso, não sou onisciente. Porém, analisando a construção de Paulo, até então Saulo, ele não se converteria com um mísero adepto do caminho falando, Jesus Cristo morreu por você, me poupe. O cara está perseguindo, ele está matando. Então, o Senhor viu a necessidade de se manifestar de forma extraordinária, em glória, e dar a sua revelação pessoal a ele, tá? E nisso, como consequência, atraí-lo para si, né? E gerar nele a conversão. E depois cumprir o seu propósito maior. Então, o propósito final, o propósito inicial de Deus era atrair Paulo, converter Paulo. Qual é o propósito final de Paulo? Naquele dia, fazer de Paulo
o maior evangelista, fazer de Paulo aquele que fosse um apóstolo, né? Como ele mesmo diz, eu também sou apóstolo de Jesus Cristo. Fazer de Paulo apóstolo dos gentios. Deus tinha um propósito na conversão de Paulo que nós sabemos que é grandioso. Então, propósito inicial, conversão. Propósito final, a obra missionária de Paulo. Beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos ler? Quando, pula para o 3. Quando se Atos 9, eu falei que era 9? Atos 9, verso 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Agora pula comigo para o verso... daqui a pouco eu leio isso. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. O que a gente vê como reação de Paulo aqui, gente? Ele ficou extasiado. Não é para menos. Tá? Você ouvir a voz do Senhor, você ver esse clarão, e aí a gente vai ver o que de fato é o que ele viu lá em 2 Coríntios. Segura só um pouquinho aqui. Aqui a gente só tem a ideia de que Paulo só tinha visto uma luz. E você vai descobrir em 2 Coríntios que Paulo não viu só uma luz. Paulo teve uma experiência que ele não consegue nem descrever. Nos homens, os soldados ficaram espantados e com medo porque eles escutavam a voz, mas não sabiam de onde é que vinha. E o único sentido que a glória alcançou os soldados foi da audição. Paulo teve muito mais. Tá? Saulo teve muito mais. Esse homem, o que a gente tem de reação dele então? Nós vamos ver que ele ficou extasiado. E por que ele ficou só extasiado? Ele ficou perplexo. E a gente tem noção, gente, desse êxtase, dessa perplexidade de Paulo, porque o texto diz assim, eu não li, mas o texto diz assim, que ele ficou por 3 dias sem comer e sem beber. O corpo de Paulo sentiu a consequência, né, da glória manifesta? Sim, assim como Daniel também sentiu. Quando Gabriel se revela a Daniel para explicar a visão, Daniel fala que ele ficou dias doente. Ele ficou dias de cama, tamanha revelação do anjo Gabriel. Então, nosso corpo sente, são os limites, as limitações do corpo humano sobre as manifestações da glória de Deus. Então, ele estava, boa parte disso é por causa da glória, sim, derrubou o corpo. Mas ele também ficou extasiado, ele ficou perplexo com o que ele viu, com o que ele ouviu. O que mais que a gente tem de reação em Paulo? Profunda reflexão. Estão anotando essas daí? Então, ele ficou perplexo, extasiado. Houve nele uma profunda reflexão. Ele não ficou lá, Deus dará, né? Ele não está sob efeito de droga, gente. Ele está perplexo, ele está numa profunda reflexão daquilo que ele viveu. Gerou nele, claro, conversão, ele se converteu. Gerou nele outra reação, obediência, porque Deus, qual foi a ordem que Jesus deu para ele? Quando se apresentou, agora você se levanta e você entra em Damasco e espere o que eu vou fazer. Gente, pensa você de repente ter uma experiência dessa e não sair para contar para ninguém. Obedecer um direcionamento que não é falar para as pessoas. Chegar de repente no grupo dos fariseus ao qual ele pertencia, chegar ao sinédrio que ele tinha acesso e falar, para de perseguir eles. Ele não fez isso de imediato. Ele obedeceu. Gerou obediência. Agora não é uma obediência daquela ritualística que Paulo era acostumado, porque ele era um fariseu, porque ele era alguém instruído por Gamaliel. Gerou nele uma obediência ao próprio Jesus, aquele a quem ele ouviu a voz e viu grandes coisas. Tá? Então, aquele que perseguia agora obedece, talvez até muito mais, a quem ele estava perseguindo. Gerou nele confiança, porque ele levantou cego. E Jesus falou o que para ele? Espera, vai lá e fica lá e espera o que eu vou fazer. Confiança.
será que eu vou ficar cego pro resto da vida? A Bíblia não diz que teve esses questionamentos, mas você não perguntaria? Nossa, eu acho que é uma consequência. O primeiro pensamento que eu teria, após ser um assassino dos servos, do cara que acabou de me chamar é, deixa eu aceitar a minha punição. Vou ficar cego. Acho que é o mínimo também, não vou nem reclamar por eu ter ficado cego, pelas coisas que eu fiz. Então, gerou nele uma confiança, porque ele fica ali no canto dele. Gerou nele, também, a lista de Paulo, isso que eu tive que parar um tempo. Você fala, mano, um capítulo só, o cara consegue ter tanta reação desse jeito, meu Deus do céu. Por isso que Paulo é Paulo, né? A próxima reação dele, comunhão. Sabe por quê? Porque quando Ananias vai lá colocar as mãos sobre ele para ele poder recuperar a visão, o que Paulo está fazendo? Ele está orando. Então gerou nele uma comunhão, gerou nele prazer, gerou nele aproximação de Deus, gerou nele relacionamento. Ele não ficou lá só parado esperando. Gerou, sabe o que mais nesse cara, gente? Em um único capítulo? Mais experiências. Coloca aí, mais experiências. Mais intimidade. Por quê, Hannah? Porque quando Deus chama Ananias, ele fala assim, pode ir lá. Ananias reluta um pouco, né? Ele fala, pode ir lá, porque Paulo já sabe que eu vou mandar você. Eu já mostrei para ele em visão que você vai lá. Gente, o cara acabou de ter uma visão. No meio da comunhão dele, Deus dá outra visão para ele. Olha, vai vir um cara aqui chamado Ananias. Que obrigação Deus tinha? Deus quis fazer isso com ele. A comunhão de Paulo, o relacionamento, a reação dele, o impacto, era tão forte que Deus começou a dar mais, dar mais, dar mais. Ele já sabia até que Ananias ia. E aí, gente, o que mais aconteceu? Quando Ananias ora por ele, ele recupera a visão, o texto diz que ele foi cheio do Espírito. Então, ali, cara, o cara ainda conseguiu já ser cheio de Deus, instantaneamente, para iniciar a obra dele. E em relação a essa questão da perda da visão, quando eu estava lendo ontem, Deus falou assim para mim, Hannah, presta atenção nessa parte. Eu falei assim, o quê? É muito óbvio, a gente já sabe de tudo isso, né? E Deus falou assim, aí eu acabei escrevendo uma frase do que Deus me falou. Até postei ontem. Quando a nossa visão espiritual é iluminada com a glória de Deus, toda a nossa visão humana se torna consciente da sua prejudicial escuridão. Vou repetir. Quando a nossa visão espiritual é iluminada, pela glória de Deus, vírgula, toda a nossa visão humana se torna consciente da sua prejudicial escuridão. O que Jesus fez com Paulo? Revelou, iluminou a visão espiritual que ele achou que tinha e mostrou para ele a escuridão da visão humana que ele tinha. E é isso que o Senhor faz conosco. Quando Ele manifesta a glória dEle, a nossa visão espiritual se abre para coisas inimagináveis, impensáveis. E aí a gente se dá conta de quão cego nós somos. Porque a gente acha que vê demais. A gente acha que sabe demais. A gente acha que já experimentou demais, como Paulo, como Saulo. E Deus fala, olha como você é cego, pobre e nu. Entendeu? A visão clareia, a gente fala, mano, a gente acha que o que a gente experimentou no culto semana passada, ou mês passado, ou no acampamento tal, é o ápice de Deus, até que Deus vem e mostra alguma outra coisa, e a presença dele vai se tornando mais marcante, mas eu quero que você saiba e lembre, como eu já expliquei, que glória e presença são coisas diferentes, uma acompanha a outra, então o extraordinário mesmo é só quando a visão for aberta. Então, quando a visão for aberta, quanto mais a nossa mente se torna iluminada pela glória de Deus, mais eu descubro quão miserável é essa vida humana.
quão miserável é essa escuridão e como eu posso viver sem essa glória. É por isso que você não vê, de repente, nenhuma menção dele dando ênfase na cegueira. Embora Deus quis recuperar depois, tá? Gente, agora 1 Coríntios 12, para a gente acabar. Ele explicando sobre o que ele viveu. Primeiro não, segundo. Aqui ele está falando, né, para a igreja de Corinto, a segunda carta dele. Ele está discursando sobre a questão da autoridade apostólica dele, até que ele chega falando, olha, eu não tenho necessidade nenhuma de falar para vocês sobre o que eu vivi, mas eu vou fazer um adendo aqui agora, e eu vou falar para vocês só um pouquinho do que eu vivi. Ele não vai exemplificar o que ele viveu, ele não vai falar como João falou, eu vi Deus assentado no alto trono, eu vi os pés de sei lá o quê. Não, mas ele vai falar, cara, o povo só acha que eu caí no chão, o povo só acha que eu fiquei cego, o povo acha que eu só vi uma luz, vocês não sabem o que eu vivi. E aí ele fala assim, ó, no verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, claro que é ele, só que ele não fala o nome dele, todo mundo sabe que é ele, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Um adendo aqui. O que aconteceu aqui, Hannah? O espírito de Paulo saiu do corpo dele, depois regressou? Não, gente. Cuidado com esse tipo de pensamento, que isso se encaixa na ideologia espírita, isso se encaixa na ideologia da nova era, que diz que se você meditar muito, você pode entrar num nível transcendente da sua alma, ir para um lugar estratosférico e depois voltar para você, tá? Não é isso que aconteceu. Quando ele fala que não sabe se a experiência ocorreu dentro do corpo ou fora do corpo, foi tão magnífico que ele viveu que ele não consegue discernir se a manifestação do céu foi física, ele viu aquilo descendo, ou se a mente dele foi levada. E tudo dá a entender que a mente dele foi levada a um nível de visão profética extraordinária. Por que que a mente dele foi levada? Porque lembra que eu falei que quando o Senhor se manifesta, ela é nítida, e o que os homens viram foi só a voz? O que foi nítido no campo físico foi a voz. Agora, o que Paulo viveu ocorreu na mente dele. A mente dele foi transportada de forma profética, numa visão muito intensa, tá? Muito mais intensa que essa que a gente leu de Isaías, a de Ezequiel. Mas não é que o espírito dele saiu e depois esse espírito voltou, né? Só cuidado quando a gente usa a palavra êxtase, que ela é muito usada para outros tipos de rituais de outras religiões, né? Que eles falam que esse êxtase vai caminhar para outros níveis, tá? Mas o Senhor pegou a mente de Paulo, porque ele tem esse poder, e transportou e iluminou e mostrou coisas que ele não vai descrever aqui, tá? Mas não foi o espírito dele que saiu e depois voltou, porque se o espírito sai, essa pessoa morreu, tá? A gente usa esses conceitos muitas vezes, tá? O espírito saiu, não saiu, tá? Foi uma supervisão profética aqui. E aí, o que aconteceu? Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Então, olha só, ele está explicando que ele teve uma super mega blaster experiência com Deus. Ele fala assim, eu não consigo nem expressar. Isaías conseguiu expressar, beleza, Ezequiel conseguiu, Daniel conseguiu, eu não consigo expressar para vocês. João, lá na frente, ele não sabia, né? Mas João teve sua explicação, mas eu não consigo nem expressar para vocês o que eu vivi naquele momento da minha conversão. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. Olha só, se eu fosse um idiota, se eu fosse uma pessoa que não racionaliza corretamente, eu poderia me orgulhar disso. Porque Paulo sabia, gente, que o que ele teve não era comum, não foi dado a outros homens. Mas ele fala, não vou usar isso como orgulho. Mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazer, pois estaria dizendo a verdade. Ele falou assim, olha, se eu quisesse escrever sobre isso,
Se eu quisesse contar para vocês nas cartas, se eu quisesse contar presencialmente, eu não estaria errado. Eu não fui proibido de falar o que eu vivi. Mas, olha a decisão que ele toma. Por que ele não fala? Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Ele fala assim, eu quero que vocês se acheguem a Deus através da minha vida, do que Ele fez na minha vida e através da mensagem de pregação que Ele me deu. E aí aqui vem um outro ensinamento para nós. O Senhor pode e o Senhor vai, com fé em Jesus Cristo, manifestar ainda sobre nós, no Brasil, sobre a nossa nação, sobre a nossa geração, a sua glória. Mas quando Ele manifestar a sua glória, isso não é superior à maior ação de glória que Ele já fez na cruz do Calvário. Tomar cuidado que em meio aos nossos anseios e em meio às nossas experiências, quando nós não trabalhamos o nosso ego, elas roubam o posicionamento que Deus espera que nós tenhamos diante da sua palavra e diante do seu povo. É quando a pessoa se julga extraordinária por aquilo que o Senhor revelou a ela. A experiência que ela teve com Deus. Então, por exemplo, Hannah, você já ouviu alguém relatar algumas experiências num culto? Relatar experiências pessoais, em casa, em sonhos, em visões? Já. E o que você observa? Você discorda? Você descrê? Eu tenho um ponto de análise. Tudo aquilo que a pessoa viveu, ela não pode ir contra aquilo que nós já sabemos da Bíblia. E ela nunca vai trazer um sentido de como se aquela experiência fosse superior e necessária a ponto disso ser recusada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É aquela coisa do tipo, a experiência da glória rouba o Deus da glória. E aí a gente começa a entrar num nível de anseio por viver aquela glória, que se não for trabalhada em nós, cada vez que o Senhor der, a gente não quer mais da glória porque a gente quer o Deus da glória. A gente quer mais da glória porque eu quero acumular experiências. Eu quero mais da glória porque eu quero ser bem visto pelas pessoas. Eu quero mais da glória para o povo olhar para mim e falar, nossa, deve ter um super nível de intimidade com Deus, porque se essas coisas acontecem com ela, entendeu? E aqui eu tô falando, vou abrir, vou expandir, não só para coisas tão extraordinárias como a experiência que ele teve, mas visões, sonhos, algumas outras coisas que já são parte do nosso cotidiano. Por isso, quando eu ministrei a última vez, eu contei o sonho, eu falei, mas não deixe o sonho roubar o lugar da palavra. E você até é livre para não crer, ninguém é obrigado a crer. Tomar cuidado para que a experiência acabe sendo maior do que o próprio ensinamento, do que aquilo que Jesus determinou, daquilo que Deus quer. E Paulo era tão inteligente que ele sabia disso. Ele sabia que se ele falasse para as pessoas tudo o que ele viveu, as pessoas iam se aproximar dele, idolatrá-lo, querer ele, querer viver a experiência que ele viveu, e Deus ia sair de cena. Oi? Tanto que ele continua o texto, que eu não vou adentrar, mas que a Michelle citou, e aí ele fala, então, por causa disso, dependendo da sua tradução, ele vai usar um termo, portanto. Esse portanto quer dizer o quê? Deus me deu tudo isso, mas eu tenho um espinho na carne também. Eu pago um preço, eu sou humano, tem algo que eu luto, que eu oro, não me resolve. Quer dizer, a experiência, ela não solucionou tudo, a experiência não ocupou o lugar de Deus da minha vida, a experiência não virou o foco do propósito, da minha missão. Foi uma experiência que deu. Oi? E ela não me faz um super. Deus quis se manifestar assim para me atrair a Ele, porque Ele sabia que era necessário. Nem todo mundo vai viver uma ação extraordinária de conversão. Basta um coração contrito, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais. Então, é só para a gente entender, porque nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos recear, sim, mas quando a glória vier, como eu vou reagir? O que a gente consegue aprender com essas 3 histórias, com essas 3 referências? Quais reações podem ser mais significativas e nós aprendermos com elas e falar, poxa, dá para ser diferente? E tirar uma possível reação já imaginável das nossas mentes, que ela é a mais comum, que é o medo, que é esse sentimento de afastamento, que é o eu não sei o que.
Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, como Ele vai fazer. A gente tem os relatos do que Ele já fez. Mas o Senhor não é um Deus limitado. Ele tem novas coisas para nós. Mas, hoje, a pergunta que eu deixo para vocês, e a lição de casa, eu quero que vocês escrevam aí no caderno. Você vai responder essas duas perguntas. Quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje representa o antes. Quem eu sou antes dessa glória? Eu sou alguém carregado de medo. Eu sou alguém carregado de dúvida. Eu sou alguém que ainda não sei nada sobre esse assunto. Eu sou... Quem é hoje você esperando essa glória? Está esperando essa glória para quê? Está anseiando para essa glória para quê? Essa é a primeira pergunta. Quem eu sou antes? Hoje, é que quando eu falo antes, é para a gente entender que está falando do tempo de hoje, né? Que a gente ainda não recebeu o que a gente está ansiando. Nós já tivemos manifestação. Isso, quem eu sou hoje antes da glória. Antes dessa glória que eu estou ansiando. E a segunda pergunta é, quem eu espero ser quando a glória chegar? Ou seja, quais reações eu espero ter quando a glória chegar? Baseado em tudo isso que a gente aprendeu nesses homens. Ok. Dúvida, gente? Quais as reações que eu espero ter quando a glória se manifestar? Ou quem eu espero ser quando a glória se manifestar? Não deixa para descobrir isso quando ela vier. Pode ser que você choque com você mesmo. Veio, e aí? Tá? Gente, não falta domingo que vem. Domingo que vem a gente vai ver as reações de Moisés, da sarça ardente, até chegar ao ponto máximo, que é quando ele fala, mostra-me tua glória. E a gente vai descobrir que tipo de glória ele estava pedindo. Um cara que já tinha vivido tanta coisa, pediu mais. E qual foi esse mais que Deus deu para ele? Tá bom? Alguma dúvida sobre esses pontos aqui, falado hoje? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos orar, então, agradecer ao Senhor. E responda a pergunta, tá, gente? Não esqueçam. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por mais esta manhã, por mais esta aula que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue derramando sobre nós, Pai, o teu querer, que nós possamos anseiar, que nós possamos desejar a tua glória manifesta em nós, que nós possamos valorizar a presença, que é o que nós temos hoje, que já foi falado, que cada vez mais a gente valorize, mas não se acomode, que a gente deseje e que as nossas reações sejam aquelas que o Senhor espera de nós, quando o Senhor fizer. No nome de Jesus, trabalhe o nosso hoje, trabalhe o nosso antes, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa os pais. Hoje é dia dos pais, que eles possam sentir o teu amor, o teu cuidado, que eles sejam sacerdotes do lar, que esses homens se posicionem, que eles criem seus filhos, que eles eduquem, que eles não deixem para as esposas. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos por mais famílias onde pais não saem de casa, não abandonam seus filhos, porque isso tem repercutido na igreja, Pai. No nome de Jesus, eu oro também por aqueles que querem ser pais. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor enxergue não só o desejo das mães, mas dos pais hoje, em jogar bola, em correr com seu filho, em jogar videogame, Senhor, em criar o filho. Pai, no nome de Jesus, realiza esse desejo, Pai. Olha para os pais hoje, para os futuros pais hoje. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Culto hoje às 7 horas, quem fez a inscrição, tá bom? Somente quem fez.